Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo no Café. Hoje eu estou com a Aspásia. Bom dia, Aspásia. Tudo bem? Bom dia, Manuela. Ó, eu vou virar nossa ampulheta, que vai guiar o nosso tempo. Aspásia, eu não te apresentei... Te falei só o seu nome, mas eu não te apresentei com todos os justos que você merece. Porque eu quero que você se apresente. Que dificuldade. Não é dificuldade, que você já falou bastante. E tem muitas coisas que, se você não falar, eu vou perguntar depois. Então, tá tudo bem. Definindo assim rapidinho, eu acho que sou mensageira do futuro, porque eu nasci no dia 6 de fevereiro. É um dia muito especial, porque eu sou aquário, ascendente aquário. Então, o meu compromisso com a mudança, com as coisas que vão acontecer, com a inovação, ele é visceral, ele está no meu DNA. Ele está no sol que me iluminou na hora em que eu nasci. E isso eu acho que move a minha vida inteira. Tudo que eu fiz foi, com muita humildade, querer melhorar. Eu sempre tive essa pulsão permanente de dizer como é que eu posso crescer, como é que eu posso aprender, como é que eu posso melhorar. E isso foi assim no colégio, foi assim na faculdade, na minha vida universitária, depois no meu doutorado, que eu fiz em Paris, com o professor Alain Touraine, que nos deixou essa semana com 96 anos, um homem extraordinário que foi o primeiro que estudou mais de 68, eu estava lá junto com ele. Então, eu praticamente vi a sociedade pós-industrial nascer e estudei esse movimento com ele primeiro e depois por minha conta a vida inteira. Mas eu tenho um pé também no passado, porque eu montei, por exemplo, eu organizei o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que é o maior centro de história contemporânea de memória do nosso passado, da Revolução de 30 e até os nossos dias recentes. Então, eu fiz as entrevistas, fiz mais de 700 horas de entrevistas com grandes protagonistas da Revolução de 30 e daquele movimento que Vargas, né, liderou, e depois Juscelino, e entrevistei muita gente e fiz muita pesquisa sobre o Brasil. Então, a minha vida esteve muito ligada ao crescimento, ao desenvolvimento do meu país. Então, também eu sou nacionalista mesmo pelo meu DNA, porque eu nasci, e o meu pai me passou isso muito cedo, com a convicção de duas coisas. Primeiro, que as mulheres podiam fazer o que quisessem, e sobretudo, pensar e inovar e inventar coisas novas. Isso meu pai me ensinou de berço. E depois, com a ideia de que meu país me oferecia, e a mim, a todo mundo, todas as oportunidades de crescimento e de desenvolvimento profissional, intelectual, não é? E ético também. Então, eu fui muito rebelde, eu fiz movimentos importantes, participei de movimentos importantes na minha faculdade, né? Defendi os camponeses, aliás, fiz uma tese sobre a entrada dos camponeses no processo político brasileiro, que se frustrou, né? Depois eu estudei muito o período dos militares e, sobretudo, a transição. Hoje eu me dedico inteiramente, estou com um livro enorme aí, de reflexões sobre o que aconteceu com o Brasil depois que ele virou democrata, em 88. Né? E a saúde sempre teve um papel muito especial nessas reflexões e, sobretudo, na minha militância política, porque eu participei do governo Itamar, no planejamento, fui presidente do IPEA, depois eu fui para o governo Fernando Henrique, onde eu planejei o desenvolvimento sustentável, foi a primeira comissão de desenvolvimento sustentável que se criou no Brasil, então o ESG está lá embutido no meu trabalho, que foi evoluindo. Foi pioneira no Brasil. Eu fui pioneira nisso, certamente, e depois eu fui atraída pelo PV, porque fui vice-ministra de Meio Ambiente. Então, quando eu saí do Ministério, eu fui trabalhar na Presidência da República com Fernando Henrique e depois
voltei para o Rio de Janeiro, quando o governo acabou, e aí comecei uma trajetória imprevista para mim, que foi de liderança do Partido Verde, no Rio de Janeiro, junto com Alfredo Sirquis, e ali eu fui candidata a tudo, Manuela, a tudo. Eu, como, digamos assim, numa linha de alternativa, né, que o PV, Partido Verde, é um partido alternativo, eu fui candidata a governadora, a prefeita, a vice-prefeita, a deputada estadual, me elegi vereadora e deputada estadual, a vice-prefeita e a senadora. Então, eu passei por tudo, por tudo. E em todas essas passagens, olhando bem, o que eu vejo de curioso é que eu sempre coloquei a saúde nesse pacote da sustentabilidade e no pacote social. Porque eu acho que às vezes a gente fala no social de maneira muito genérica, mas os dois pilares do social são a saúde e a educação, né? Se a gente conseguisse fazer isso muito bem, nós já estaríamos prestando um grande serviço ao país. E eu acho isso é isso que me amofina muito, que me deixa muito triste, é ver a lentidão com que o Brasil avança. E por isso é que eu tenho uma admiração tão grande pelo José Vilar, que é uma das pessoas que eu realmente respeito infinitamente pela liderança que ele tem na inovação, né? Na tecnologia, porque o Brasil está muito atrasado, nós estamos perdendo muito tempo e esse atraso não é um atraso assim inventado pela cabeça dos pessimistas, isso a gente mede, né? Quando você vê que o Brasil era a 6ª economia do mundo e hoje é a 12ª, quando a gente vê que os indicadores de educação vão mal, a gente fica muito triste. Felizmente, na saúde, nós tivemos um grande progresso. Eu me orgulho, eu sou filha de nordestino e eu sei o que era o Brasil dos anos 50. A pobreza infinita, as pessoas morriam antes dos 50 anos, né? E hoje nós temos uma longevidade muito maior graças à tecnologia e aos avanços da medicina, mas também ao SUS, né? A uma política agressiva de desenvolvimento da saúde. Agora, também a gente pode observar que o sistema está emperrado, porque ele é velho, ele é manual, né? Ele não é um sistema informatizado, as pessoas não têm uma relação com os médicos mais espontânea, mais direta, né? E a gente vê que a robótica vai entrando lentamente, mas eu gostaria realmente de ver o Brasil andar mais rápido. Precisaria, né? Podia, né? Precisa. Eu estava vendo na semana passada, semana retrasada, quando saiu o IBGE falando da faixa da pirâmide etária do Brasil. E a diferença. Agora eu não vou lembrar os anos, né? O tempo. Mas eles falando que a pirâmide etária da Coreia, se eu não me engano, e de Singapura, em pouquíssimos anos, eles tiveram a alternância de mais jovens para mais velhos. E que no Brasil isso foi muito maior. E pela análise deles, foi por causa da tecnologia e inovação em saúde, em educação e em outras frentes. O caso da Coreia é um caso muito exemplar para nós, porque nos anos 60 nós estávamos no mesmo patamar de renda e de riqueza. E a Coreia deu um salto fenomenal, junto com Singapura, com a China. A China é paupérrima até hoje, muito pobre, mas o salto que eles deram foi colossal. E, para nossa tristeza, quando a gente observa os indicadores sociais, inclusive de educação, né? Na Coreia, nós estávamos equiparados nos anos 60 e hoje a Coreia tem 70% da sua mão de obra universitária. E nós estamos com menos de 60% no ensino médio. Então, é uma coisa gritante e muito triste para nós, né? Nós perdemos tempo enquanto outros países avançaram. O nosso esforço nos anos 60, 80, 90, sobretudo,
foi um esforço, até certo ponto, bem sucedido. Nós tivemos reformas, melhoramos, conseguimos controlar a inflação e tudo mais, mas realmente os indicadores de produtividade, que é a coisa que mais depende da tecnologia, de educação e também de produtividade do trabalho, tudo isso é muito, muito fraco, incipiente, e nós temos que fazer um esforço para melhorar. E, logicamente, no meio de tudo isso, eu não disse o principal, que é o meu amor ao Rio de Janeiro. Porque eu morei em muitos lugares na minha vida. Você é carioca? Eu sou carioca. Minha mãe era carioca. Meu pai era cearense, nordestino. E os nordestinos são muito importantes para o Rio de Janeiro, para São Paulo, porque eles são o grande motor da economia, não é? Porque às vezes a gente era meio preguiçoso e tudo, mas os nordestinos vinham com uma gana, uma vontade de trabalhar, de fazer as coisas. E eu tenho uma admiração muito grande, né? A minha família é uma família de políticos no Nordeste, muito ligados à medicina, né? O meu tio, o querido, foi o criador da Faculdade de Medicina no Ceará. O filho dele foi também governador, como ele, e prefeito de Fortaleza. Foi pioneiro na medicina tropical e criou o Instituto do Câncer também no Ceará. Então, eu tive muito essa visão. Mas eu também morei em Mato Grosso, morei no Rio Grande do Sul, morei em Paris durante 8 anos, né, e trabalhei lá. Então, mas sempre era aquele sambinha do avião, lá do Tom Jobim. Quando eu botava o pé no Rio de Janeiro, e agora eu vi que a nossa menina que está nos ajudando aqui, ela também, o pai dela trabalhou no Metro Passeio, né? Então, tudo isso, essa história linda do Rio de Janeiro, exuberante de cultura, de criatividade, eu acho que precisa reviver. A gente precisa voltar a ver o Rio crescer, porque nós estamos afundados na violência urbana, na desordem urbana, e eu vejo com muita otimismo a Associação Comercial para nos lembrar os bons velhos tempos de Barão de Mauá, né? Que foi um dos grandes pioneiros do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Eu sou paulistana, moro aqui há 2 anos, mas o Rio é uma cidade muito especial, eu acho. É uma cidade que acolhe todo mundo. E que só de você entrar, você andar um pouquinho e ver a paisagem que tem, ver a alegria, dá uma tranquilidade. Eu acho que tem uma magia, não é, Manuela? O Rio de Janeiro tem uma magia. Tem uma magia que te contagia. E tem uma coisa muito interessante, que é a alma popular do Rio de Janeiro. Nós temos uma alma negra, porque a presença dos escravos foi muito forte. Então, toda a cultura deles, que passou para a música, passou para o carnaval, nós somos imbatíveis. Sim. E tanto é que todo mundo nos rouba as nossas ideias. Inclusive, agora nós estamos bombando com as favelas, fazendo inovação em favela. Sim. E isso tudo nos anima muito, porque a alma do povo é muito boa. O que estamos precisando é melhorar os políticos, né? Também acho. E eu dei sorte de vir para o Rio muito próximo do José, né? Que é um carioca de coração, que é nordestino, veio para cá. E o Rodrigo também amam o Rio de Janeiro. É uma família que adora o Rio e ver o entusiasmo deles para o Rio e querer melhorar e querer fazer com que isso cresça. Me dá uma alegria muito legal. E ver todo mundo em volta dele com a mesma energia. E eu acho que uma das coisas boas que os nordestinos fazem muito bem e que ele está fazendo muito bem é misturar, trazer paulistas para vir para cá, né? Trazer nordestinos, trazer pessoas de vários lugares. Os mineiros sempre gostaram muito do Rio de Janeiro e eles sempre nos ajudaram muito. Porque nós somos ruins de política, sempre fomos, porque éramos capital federal e não ligávamos para a política. A política estava aqui mesmo, né? O presidente da República morava aqui, nós não elegíamos o prefeito, que era nomeado,
Então, nem tínhamos o hábito de nos governar por nós mesmos, né? E depois, com a fusão, nós recebemos uma velha província, que é o estado do Rio de Janeiro, que tinha uma história muito longa e que tinha sofrido a decadência do café e tudo, abandonada, porque passou muitos anos abandonada. E nós pegamos a crise federal pela proa, que nos abateu muito. Então, agora acho que é hora de inovar, jogar na tecnologia, atrair os empreendedores, as pequenas, médias e grandes empresas para cá e fazer a revolução do social, né? Eu acho. Eu não... Bom, eu estava conversando isso com o Rodrigo um tempo atrás. O centro do Rio de Janeiro, ele é muito diferente do centro de São Paulo. Primeiro pela sua história. Aonde você vai, os prédios têm história, né? Me lembra muito centros de cidades da Europa. Onde você vai, tem uma história, conta, né, um pouquinho do Brasil. Coisa que em São Paulo mas tem numa proporção muito menor. E o centro de São Paulo, comercialmente, empresariamente, saiu. As empresas não estão mais no centro. Tem o seu comércio, tem algumas empresas, mas é muito pequenininho. É um número muito menor do que era há 15, 20 anos atrás. E no Rio de Janeiro, não. As empresas estão aqui. O comércio está aqui. E isso tem uma diferença, tem um peso muito grande para a cidade. E isso é muito bonito de ver inclusive, as pessoas querendo os urbanistas falam muito disso que você está percebendo. Eles dizem que o centro da cidade do Rio de Janeiro, ele é um umbigo do estado, da região metropolitana. E até demais, porque tudo converge para o centro. Então, se você quiser se comunicar com o estado, com a região metropolitana, que cá entre nós está com 13 milhões de pessoas, é uma das maiores do mundo, você tem que atuar no centro. Quando o Centro Cultural Banco do Brasil, que é um colosso, né? Agora foi exportado para São Paulo, para Brasília e tudo mais, nasceu no Rio, nesse prédio lindo, que é o prédio do Banco do Brasil, e eles escolheram o centro porque o centro faz convergir a Zona Norte e a Zona Sul. Todo mundo anda por aqui. Então, eu acho que você inovar isso, esse patrimônio urbano, né, que teve um Pereira Passos, né, construindo essas avenidas, e Rua do Ouvidor, imagine, a Rua do Ouvidor, eu não sei por que agora os carros estão circulando, porque ela sempre foi, desde o Império, uma rua de pedestre. E agora não é. Né? Depois de 150 anos de pedestre, ou mais, até quase 200 anos, virou uma rua perdida ali. Um carro passa de vez em quando, porque ela é muito estreita. A gente tinha que transformar em rua de pedestre de novo. Né? Eu também acho. E é isso, é a Colombo antiga. São as firmas de advocacia, algumas saíram, a gente tinha que atraí-las de volta. Eu acho que precisa fazer um trabalho bom aqui para recuperar essa memória e essa importância. Acho que vai recuperar. Vai. Só vou mudar um pouquinho o papo, porque eu gostei muito do que você me falou, que você nasceu de um feminista. Meu pai, eu acho que é o único homem no Brasil que ele estava esperando que o primeiro filho fosse um filho homem, né? Como todos os homens daquela época. E aí era uma menina. E ele olhou e se apaixonou pela ideia de que era uma menina. Pensou na mãe dele, que ele perdeu muito cedo e que era uma mulher linda e líder da cidade dela, porque era professora. Né? Todo mundo naquela época era meio analfabeto, e ela era professora, escrevia, pensava, tinha um carisma incrível. E aí ele olhou para mim e disse, não, as mulheres são melhores do que os homens. Que bom que é uma menina. E aí botou tudo de bom. Eu ganhei um livro que é um marco da literatura francesa, o Vermelho e o Negro, de Stendhal, eu ganhei com 6 meses. E meu pai
tinha aquela paixão pelo conhecimento, pela filosofia, pela sociologia, pela política também, né? Era um patriota, um nacionalista. E ele passou isso tudo para mim. E, sobretudo, o amor aos livros e ao conhecimento. Eu acho que eu devo isso a ele. E eu acho que essa estrela do meu pai me guiou a vida inteira e até me atrapalhou. Porque, como eu era muito tranquila, achando que eu tinha direito a acesso ao conhecimento, meu pai tinha me legado essa missão, eu não via o preconceito que às vezes estava à minha volta, né? Que tudo era mais difícil para as mulheres, que você assumir um papel de liderança era mais difícil. E eu custou a cair a ficha, mas eu nunca tive esse ressentimento, né, do preconceito que é real. As mulheres realmente, se olha na política, é uma vergonha, né? Os partidos políticos estão todos na mão dos homens, elegem homens, dão dinheiro para campanhas masculinas, e isso a gente precisa superar, né? Eu acho que é um atraso muito grande. O Brasil é hoje um dos países mais injustos nessa matéria, né? E aí eu fui trabalhar com o Turrênio foi o primeiro a acender a luz do movimento feminista, do direito das mulheres e tudo, e eu sou parte desse movimento. Eu acho que eu fui uma das primeiríssimas mulheres a ter doutorado na área de ciências sociais no Brasil, e isso tudo foi importante para mim. Liderei, montei, junto com Celina Amaral Peixoto, o CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas, um centro de história, e aí começa a minha ambiguidade. De um lado, eu fui vocacionada para o futuro, né? E de outro, eu amo o passado, eu aprendo com o passado. Então, eu estudei muito a política brasileira do passado. E agora, o José Vilar me deu uma missão, que é promover o Mauá. Nós temos o Instituto Mauá. O Barão de Mauá foi o grande empreendedor que o Brasil teve no século XIX, foi o maior de todos. E nós estamos agora debruçados para ver que lições ele nos dá, ele que foi um pioneiro e que sofreu muito, porque teve depois muitos reveses, quais as lições que nós podemos tirar para soerguer o Brasil e o Rio de Janeiro. Acho que vai ser muito bonito esse encontro do passado com o futuro, viu, Manuela? Eu acho que eu gosto muito de história. Não sou uma estudiosa de história, eu esqueci muita coisa do que eu aprendi no colégio. É um pecado, mas eu tenho todos os meus cadernos do colégio de história. Mas sabe o que você tem de precioso para mim? Você é engenheira de produção. Eu sou apaixonada, e eu estou vendo que há muitas mulheres que estão indo para a engenharia de produção. Sim. E eu fico tão orgulhosa, porque o Brasil precisa muito, né? E não só na engenharia de produção econômica, nas fábricas, nas empresas. Eu acho que a gente precisa de vocês para dar um pouco de objetividade, sabe, ao nosso trabalho, para fazer as coisas acontecerem, para planejar, projetar as coisas. Sim. E fico muito feliz. Ai, que bom, fico muito feliz também. Você eu acho que essa é uma grande mudança. Engenheira de produção. Eu acho que é uma grande mudança. E eu vejo hoje, eu estudei no Mackenzie, lá em São Paulo. A minha turma era a primeira de produção. A gente tinha 5 mulheres na turma. Hoje, praticamente metade, pelo que eu vejo nas fotos, eu não sei se é verdade ou não, mas pelo que eu vejo nas fotos, metade são mulheres. Então, de quase 20 anos que eu entrei na faculdade, mudou muito já. E isso é muito legal de ver, é muito bacana de ver. Mas olha, essa foi uma revolução absurda, porque hoje as mulheres estão tendo melhores notas no colégio, elas estão tendo melhor desempenho, né? O número de mulheres é cada vez maior, com diploma universitário, e tudo isso eu acho que é porque a gente se sentiu um pouco para trás, um pouco excluída e quer fazer melhor, né? Dá o melhor de si mesmo, nós damos o melhor de nós mesmos,
para fazer, né? E aí os homens às vezes ficaram meio distraídos, meio coisa. E a gente foi lá e pegou. Mas a gente está bem, né? A gente tem que trabalhar junto, né? A gente tá bem. Eu tava dando risada outro dia que eu lembrei. E aí, você falando que seu pai achava que as mulheres eram melhores, eu tava dando risada que tinha uma mãe com uma criança. Eu não lembro aonde que eu tava. E aí, tava um pai e uma criança. Com um carrinho, com mala, não sei o quê. Aí chegou a mãe, resolveu tudo que o cara que ele tinha fazendo. Eu não sei se ele tava querendo desmontar o carrinho, se ele tava querendo colocar a criança na cadeira, se ele queria tirar o casaco. Eu não lembro o que é que ele tava fazendo. Ele não conseguiu. 10 minutos que eu tava lá observando, ele não conseguiu. Chegou a mãe, em 1 minuto resolveu. Pois é, então você vê, eu fiz minha tese de doutorado em Paris, era uma máquina, né? Não era ainda computador, com a minha filha no colo, que a Maria nasceu em Paris. A minha segunda filha é autista, nasceu no Rio, Irene. Mas a Maria, que me deu 4 netos maravilhosos, nasceu em Paris. E ela, eu tinha uma pessoa que me ajudava, uma espanhola que vivia cheia de castanha no bolso, para quando ela ficava muito irritada, disse, tome cá uma castanha, Mariazinha, e para ela ficar sossegada, né? Então a gente está habituado, a mulher tem um pouco esses 2 lados do cérebro que funcionam meio juntos, né? Aí você faz uma coisa e faz outra ao mesmo tempo e cuida de várias coisas. E nós somos boas de integrar a equipe, né? Sim, muito Por causa disso. Isso eu vejo uma diferença enorme. Porque a família, que a mulher cuida muito, né? Ela é muito diferenciada. Um filho precisa de uma coisa, o outro precisa do outro, o marido, o problema da casa, cuidar dos pais, às vezes, que estão mais velhos. Então, a mulher tem essa inteligência holista, sim, que ajuda muito, né? Sobretudo porque o período, a época que nós estamos vivendo é muito diferente. Não é mais tudo padronizado, tudo especializado, né? Não. Você tem as coisas muito juntas, vai tudo muito junto. Vai todo mundo junto. Né? E eu acho que acaba sendo uma parte holística, né? Vai todo mundo na mesma... Vai na onda, né? Não na onda no sentido de não pensar, mas... Vai junto. Mas vai juntos, junto. Né? Vai junto e acaba convergindo no final. E você está vivendo isso, porque você promoveu aqui um encontro de mulheres maravilhoso, aqui no FIS, né? Uma iniciativa maravilhosa do Josier, mas eu me lembro que o almoço atrasou 1 hora, porque você estava dando de mamar para o Joaquim. E é Joaquim. Isso aí, a gente tem que ter orgulho desse papel de mãe e de, né? E de promotora de mudanças sociais, de coisas assim. Nessa era, ontem eu participei de um debate extraordinário sobre as mudanças, né, da inteligência artificial. Isso está provocando realmente uma revolução de grandes consequências, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente nem sabe. Agora, uma coisa eu sei, é que nós temos que humanizar tudo isso. Nós temos que dar conforto, temos que dar amparo, afetividade a tudo que acontecer, porque na mão da tecnologia ninguém pode viver sozinho, né? Então a gente precisa de tecnologia. A tecnologia, inclusive, pode levar em conta isso tudo, né? Essa necessidade de humanizar. E eu falo nisso porque eu acho que a saúde está precisando, né? É muita gente carente e carente também de contato, de proteção, né? De atenção, né? Você tem atenção médica. Atenção é muito curioso. Às vezes a atenção vale tanto ou mais do que o próprio remédio. Sim. A gente recebe muita... a gente recebe muita mensagem no nosso Instagram de pessoas que querem conversar. Fui diagnosticada com diabetes, o que eu faço? Ou eu tenho um problema respiratório, coisas, tô com uma dor de cabeça muito grande, coisas que são pra gente, né, a gente olhando que tem pessoas que dão atenção pra gente, conversam com a gente parece que é pouca coisa,
Mas você vê que as pessoas querem conversar, querem compartilhar, querem um acolhimento e querem se sentir queridas, né? E isso é uma coisa interessante. O ser humano, ele aprende muito um com o outro, né? Troca de experiência. E as mulheres são curiosas porque a gente fala mais do que os homens, né? Nós já nascemos assim. Desde pequenininhas, crianças, mulheres falam mais rápido que os homens, né? E essa capacidade de comunicação que a gente tem, visceral, assim, desde as origens, ela é extremamente salutar, porque as pessoas aprendem umas com as outras. E isso nenhum computador pode fazer por você. Você tem que aprender com o que o outro te ensina. Olha, você está com diabetes, então faz isso. Eu aprendi que é assim, assim. Não basta ler um manual que vai te dizer o que você tem que fazer. Tem a bula. Né? Segundo meu pai, ouvir de bula. Exato. É isso. Eu vou para a última pergunta. Que eu confesso que eu estou muito curiosa para te fazer. A gente tem uma pergunta, as duas perguntas, a primeira e a última são padrões que eu sempre gosto de fazer. E a última é o que eu tô mais curiosa para saber, que você comentou que você é uma visionária, né? Olha muito o futuro, apaixonada pelo futuro, pela inovação, mas pelo passado. E o que você espera das pazes do futuro? O que eu espero do futuro? Bem, eu espero o seguinte, eu sempre sonhei desde pequena, desde a minha vida, de ter uma sociedade fraterna e solidária. E eu acho que isso eu espero, que a gente evolua eticamente, moralmente, humanamente, para entender que se você não tem mais equidade, mais espírito de solidariedade, quase que não vale a pena viver, porque você fica numa redoma, né, uma competição desenfreada e ninguém consegue ser feliz, né? Eu acho que a minha felicidade depende da felicidade de todo mundo que estiver à minha volta, sabe? Isso é uma coisa que eu espero. E a outra coisa que eu espero, aí é um lado mais duro. Eu tenho muita impaciência quando eu vejo que a gente não resolve coisas que nós temos tudo para resolver e não resolvemos porque o apetite voraz de algumas pessoas não deixa resolver. Então, esse problema da saúde no Brasil e da educação é um deles. Legal. Gostei. Eu gostei. Não tem nem o que falar. Aspásia, obrigada por estar com a gente. Obrigada por participar com a gente. Eu gostei muito. Eu confesso, eu estava bem ansiosa e nervosa. Tava nervosa para conversar contigo. Eu aprendi bastante com você nessa meia hora de bate-papo. E eu espero aprender muito mais. Nós vamos aprender uma com a outra, porque uma das coisas que eu não disse é que o futuro, para mim, é uma coisa que eu identifico muito com jovens. Então, eu sinto que a minha geração ela está passando o bastão do comando para uma geração mais jovem. Então, eu olho para vocês com muito carinho, com uma vontade muito grande de ensinar tudo que eu sei, né? E de aprender com vocês, porque vocês são muito mais rápidos em muitas coisas que, para mim, eu tenho que me esforçar para aprender, né? Então, eu acho que é uma troca muito bonita que me lembra muito as sociedades primitivas. Eu falei para você que eu fui assistente do Godelier em Paris, que era um dos assistentes do Touraine, né, na Universidade de Paris, e uma das coisas que ele me deu de maravilhoso foi o conhecimento de como funcionavam os pigmeus africanos. E os pigmeus, eles tinham uma integração muito grande das gerações. Então, todo dia, no fim da tarde, eles se reuniam num ponto para conversar, bater papo. E quando havia conflito, tinha um palhaço que chegava e resolvia aquele conflito
na brincadeira, fazendo humor, ridicularizando uma coisa ou outra, e como um palhaço, realmente, que aliviava as tensões e aproximava as pessoas que estavam brigando, né? E tudo isso, idosos e jovens juntos. Eu não gosto dessa segregação que eu vejo hoje, né? Na minha infância, por exemplo, eu ia ao cinema com meu pai. O primeiro filme que eu vi foi Romeu e Julieta. Meu pai, minha mãe e eu, no cinema. Isso não existe mais. Os pais vão com os filhos pequenos, mas depois cada um vai sozinho e tudo. Então, essa confraternização das gerações é que eu desejo para o futuro. Ah, legal. Muito legal. E eu acho que as gerações, pelo menos amigas e famílias, são necessárias. Família, amizade, pessoas que estudam na mesma turma, né? Tudo isso agrega as pessoas, né? Mas é A verdade. gente não pode viver num mundo Isolado. que é esse mundo das redes hoje, é um mundo de muita vaidade, de muita solidão, de muito narcisismo, cada um pensando nos seus próprios problemas, nos seus próprios dramas, muito exibicionismo. Demais. Eu acho que é preciso restaurar um pouco a cooperação, não é? A aproximação entre as pessoas. Eu acho. Aspásia, obrigada. Obrigada a você, Manuela. Foi um prazer. Será um prazer conviver com você. Vai ser. Nos próximos anos. Será, com certeza. A gente vai conviver bastante. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Papo no Café. Espero que vocês tenham gostado. Espero os próximos. Esse episódio do podcast Papo no Café tem como oferecimento parceiros Prime, Américas, Amil, AstraZeneca, Blessing Laboratório, Cortex Med, MedHeal, Novartis, Oncoclínicas, Pronep Life Care, Roche, Cidine Brasil, Senac, Sodexo Saúde, White Martins, parceiros Standard, Abramed, Abrange, Berit Advogados, Berkeley, Bradesco Saúde, Carry On, Grupo Laços, Grupo Save, GSK, IBQL+, Johnson & Johnson MedTech, Mater Dei Rede de Saúde, Pfizer, Redditor, Sinapse, V Ventures.